somos chamados a nos provar e a podermos de verdade fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa caminhada cristã. Por isso a igreja, ela nos dá a arma para entrar neste combate. A quaresma é esta preparação que nos convida a combater. Não se pode viver a Páscoa sem, de fato, vivermos este combate. Por isso que todo primeiro domingo da quaresma sempre é colocado para nós as tentações. Jesus que vai ao deserto para ser tentado. O deserto, irmãos, na verdade, é o lugar onde Deus colocou o povo de Israel para provar o que eles tinham no coração. Se amavam ou se não amavam a Deus. Por isso Deus os colocou no deserto. O deserto, irmãos, simboliza de uma certa maneira toda a nossa história, toda a nossa vida. As tentações de Jesus não são um dia específico, mas a tentação de Jesus aconteceu durante toda a sua vida. 40 dias significa a totalidade. Durante toda a vida de Jesus, ele foi tentado. E na verdade, quer dizer, Jesus aqui sabe da nossa fragilidade, sabe das nossas dificuldades, sabe que diante do diabo e diante daquilo que o diabo nos tenta, muitas vezes nós somos fracos e débeis. Por isso, Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele vai ao deserto e ele sabe, Jesus Cristo, ele não está entrando no deserto como se não soubesse. Ele sabe que ali, o que vai acontecer ali. E ele entra por obediência ao Pai. E é interessante, porque toda esta liturgia mostra para cada um de nós, na verdade, como resistir ao mal. Como vencer as tentações do diabo. Como? Através da oração. Através da Escritura, através do Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, você consegue resistir ao mal. Sem esse Espírito, isso é impossível. Impossível. Por isso é interessante a primeira leitura que escutamos. A primeira leitura é como se fosse um agradecimento a Deus por aquilo que Deus fez para o povo de Israel. O povo de Israel, e eles contam, numa pequena parte aqui, eles contam quem eles eram. Ele começa, meu pai era um arameu errante, não tinha terra, e nós fomos conduzidos ao Egito. Lá, nosso povo cresceu, se tornou um povo forte, mas ao mesmo tempo se tornou um povo escravo. Escravo do faraó. Quantas escravidões existem nas nossas vidas? Quantas? Que muitas vezes nós queremos sair, mas não conseguimos. Qual é o testemunho que este povo dá a cada um de nós? A primeira leitura e o salmo de resposta nos fala o que devemos fazer. Clamar ao Senhor, gritar ao Senhor, dizer ao Senhor, Senhor, nos liberta, nós somos escravos, pedir o Senhor. Foi isto que o povo fez. Ele diz assim, clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. Irmãos,
Deus, quando de verdade clamamos a Deus, Deus escuta. Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe das nossas fragilidades. Deus sabe da nossa situação. E diz assim: clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia, e o Senhor nos tirou do Egito. O que é esse tempo da quaresma? O que é este tempo de preparação? Senão que o Senhor nos liberte de verdade da tirania do demônio na nossa vida. Nos libertar daquilo que nos escraviza, daquilo que de verdade nos mostra a nossa angústia e o nosso sofrimento. Que tudo isto, irmãos, por isso as tentações, a tentação não é uma coisa ruim. A tentação aparentemente parece ser uma coisa boa, mas que no fundo é um engano do diabo. Olha que interessante, Jesus ficou 40 dias no deserto e ficou 40 dias em jejum. Quando o demônio aparece? Quando ele tem fome. Quando o demônio aparece na tua vida? Quando você passa por uma necessidade. Aí ele aparece. Você está com fome? Você quer satisfazer a tua vida? Os teus desejos? As tuas vontades? Por que você fica nessa miséria? Por que viver essa angústia? Que isso? Se alimente. O pão é tudo aquilo que é a segurança humana. E muitas vezes, irmãos, nós satisfazemos, querendo de verdade encher a nossa barriga, querendo satisfazer os nossos apetites, os nossos desejos. Por isso que o demônio nos embroma, por isso ele é muito esperto. Ele oferece aquilo que nós queremos. E se você escuta o demônio, Jesus não escuta o demônio. Jesus não dá brecha. Por isso Jesus rebate ele com o quê? Com a palavra. Diz a Escritura: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não dá brecha. Muitas vezes nós damos brechas. O demônio age aqui nos nossos pensamentos. Ele nos seduz, ele nos fala ao pensamento. E se você corresponde, pronto, você deu brecha. Depois ele leva Jesus no monte, no mais alto do monte, e mostra todos os templos, todos os tesouros da terra, e fala: tudo isso é meu, tudo isso me pertence, tudo isso é da minha vontade. Eu posso dar para quem eu quiser. Se você se prostrar, olha que interessante. O demônio sempre vem para enganar, para iludir. E tem muita gente, muitos nós somos iludidos por causa da avareza, por causa da ganância, por causa do querer o poder. O tesouro simboliza o poder. E no mundo, irmãos, está cheio disto. E até mesmo esta é uma tentação que muitas vezes nós caímos. Tudo isso eu te dou se você se prostrar e me adorar. O que significa isso? Você não é livre também.
você vai ser dominado pelo diabo. E muitas vezes é assim que age a humanidade. Nós somos uma presa fácil. Por isso Jesus responde que só a Deus adorarás e só a Ele servirás. A Escritura diz, é impressionante que nas 3 respostas Jesus diz, a Escritura diz, a palavra de Deus. Por isso que a segunda leitura de hoje, irmãos, fala de algo impressionante. Diz assim, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, está em tua boca e em teu coração. Esta palavra é a palavra da fé. Qual que é a palavra da fé? Cristo ressuscitou. O que é a Páscoa? A proclamação de que isto é uma verdade. Mas esta verdade é uma verdade na minha vida? É uma verdade na tua vida? Cristo realmente, o que significa Cristo ressuscitar? Significa que Ele venceu a morte, que Ele venceu o mal, que Ele venceu o pecado, que Ele venceu as tentações, que Ele venceu tudo aquilo que destrói, que escraviza o homem. Isso é uma verdade na tua vida? Por isso o tempo da quaresma é o tempo de preparação. É o tempo em que somos chamados a combater, para que esta verdade seja uma verdade na nossa vida. Por isso que São Paulo fala aos romanos, se você professar isso com a tua boca, e isso com o teu coração, com a tua vida, com o teu ser, você será salvo. Por isso, irmãos, acreditemos, e nos revistamos da graça de Deus, da força de Deus. É verdade, nenhum de nós temos forças de vencer nesse combate, senão pela palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, é Cristo. E se ela estiver presente na nossa vida, ela nos ajuda, de fato, a entrarmos, a abrirmos esta quaresma com esse espírito e podermos vencer as tentações. Que esta celebração nos ajude, a, de fato, entrar neste templo com o desejo de que o Senhor realmente possa nos introduzir na terra prometida, no paraíso, e dar-nos a certeza do seu amor, de que o mal foi vencido.